A gente tem coisas ainda interessantes para mostrar aqui antes de terminar o capítulo. Vejam, a gente tem um fenômeno, né, que é o seguinte. No nosso universo, a vida é bipartida. Ela é uma só, mas ela está bipartida no estado atual. Porque a gente tem uma vida extrafísica e uma vida física. Quer dizer, por isso a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. A gente fica oscilando. E o fato disso existir é devido a esse fenômeno que o Baude descreve nos livros Deus e o Universo e o Sistema, que é o fenômeno da queda do espírito. A gente foi criado originalmente perfeito, né? Num sistema orgânico onde não existia, né, essa espaço-tempo, matéria-energia, não existia esse movimento vibracional, apenas movimento intrínseco. A vida era una, ela era plena, ela era harmônica, ela era unitária, clara, era um reino da continuidade. Só que com esse fenômeno de queda, que a gente não vai explorar por que se deu, houve um desmoronamento de dimensões. E daí a gente gerou, né? A gente não gerou nada substancialmente, a gente só se emborcou e acabou criando esse universo, né, físico. E a vida passou a ser bipartida. Ela passou a ter a sua parte de extrafísico e físico. A gente passou a conhecer o envelhecimento, a morte, a degradação, e a gente vem lutando contra isso desde muito tempo já, de várias formas. E essa vida bipartida, ela é caracterizada por atritos, pelo fenômeno da evolução, o dualismo é muito forte, a ilusão é algo que a gente sempre está se iludindo, e ela é uma vida quantizada, ou seja, descontínua. A gente não consegue ver relações claras, ver o desenvolvimento total dos fenômenos. Existem muitos elos perdidos por aí, né? Não só em termos de biologia e antropologia, mas em todos os sentidos. Então, o movimento evolutivo, esse movimento de salvação. A evolução é uma criação contínua, nas palavras de sua voz. Então nós estamos indo rumo a restabelecer esse estado originário, né? Em meio a essa vida bipartida. A gente quer unificar o que ficou quebrado, cindido, né? Então, para quem deseja se aprofundar nessa questão, que é belíssima, eu recomendo o livro, né, os livros Deus e o Universo e O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, para você entender melhor as causas do porquê estarmos aqui, por que é tudo dessa maneira, por que a vida se dá dessa forma. Daí a gente tem também aqui outra coisa interessante, que é o seguinte: nós temos os três, temos o super e o consciente, o ser humano, e tem um meio. Isso aqui é um diagrama bem simplificado, tá? O nosso mundo exterior objetivo, ele percebe as coisas do consciente e do subconsciente. O mundo interior, que é o subjetivo, que capta antecipações, né, tem a ver com o superconsciente. Então, o que acontece? Nós estamos continuamente nos relacionando com o meio de forma consciente, né, através do nosso intelecto, né, da nossa mente. A gente recebe estímulo sensório do meio, mas é o nosso consciente que vai processando e vai tentando fazer algum sentido disso tudo, certo? Objetificando, a gente tem uma vida mais plena sempre. E cada um vai entender isso de acordo com o seu grau de consciência, claro. Agora, do subconsciente, o que o consciente capta? Os instintos que afloram. E coisas que são muito trabalhadas na nossa mente, uma hora muito treinadas, acabam virando algo natural.
Então daí a gente fala que acaba se sedimentando no subconsciente. Então existe uma permuta contínua, né? Na verdade, uma interação contínua entre o nosso consciente e o nosso enorme subconsciente. Só que daí existe também o superconsciente, que diz respeito à intuição, a essa capacidade de captar a essência das coisas, dos fenômenos, ver a verdade direto, né, sem precisar passar por um processo sequencial mental de sistematização. E quando o nosso consciente consegue atingir, captar esse superconsciente, se tornar mais superconsciente do que consciente, a gente está no movimento evolutivo. E quando a gente capta coisas que vêm da nossa intuição e a gente racionaliza ela, como o Baldi fez nesse tratado, a gente está tendo uma visão, captação, um registro, né? A gente tem que se tornar superconscientes, isso é evolução. Agora, a gente estar captando coisas que a gente está tendo visões. Então, esse diagrama aqui eu coloquei para vocês a título de dar uma ideia do que sejam essas coisas, né? Vocês podem pegar isso, recortar, colar na parede de vocês e irem trabalhando com isso, né? E entenderem melhor suas próprias vidas, que esse é o objetivo principal do estudo aqui, né? Entender o mundo, né? O que vocês estudam, a sociedade, sob uma nova ótica. Bom, muito bem. Com isso, a gente termina o capítulo 56. De novo, tem muita coisa que vocês vão ler muito mais específicas, né? Profundas também, em relação ao que eu apresentei. Mas eu apresentei essas coisas dessa maneira para vocês procurarem ler o capítulo de uma maneira mais orientada, percebendo o que realmente está por trás daquilo, né? Vocês vão precisar dar vida à coisa, né? Ver a vida por trás da coisa, né? E isso eu não posso fazer, eu posso só ajudar vocês a perceberem isso, mas eu mostro o caminho, né? Mas quem tem que caminhar pelo caminho é você. É como Morpheus disse para Neo no filme Matrix. Bom, no próximo estudo, né, a gente vai falar um pouco sobre movimentos vorticosos e os caracteres biológicos dos organismos vivos. A gente se vê lá. Saudações.